Então, até essas mensagens que a gente tenta ser sutil e agir no. E de alguma maneira você consegue, porque reverberou de uma forma tão positiva que tem vezes que eu tô andando aí no shopping, o cara fala, a tampa do bueiro. Eu falei, meu irmão, beleza, tampa do bueiro, porque a mensagem chegou no cara que deveria chegar. Chegou realmente que a polícia é a tampa do bueiro que impede que os gatos, que o esgoto, que o rato se espalhe na sociedade. O cara que é da sociedade está vendo, tá, é aquilo que a gente tem que fazer. É essa mensagem que a gente tem que dar. Você está falando mal de A, de B ou de C. É. E como você falou, né, que você conversou com alguns desses aí que você conhece. E aí eu faço aquele comentário daquele, os 10 mandamentos, né, no curso do COI, que agora é Isso. CORE, você tem os 10 É, isso. mandamentos, né? Não vou citar Bom, todos, mas começa com a agressividade controlada e o controle emocional, né? exatamente. Então, tem os 12 mandamentos, se o cara seguir sempre aquilo ali, não precisa ser na ponta, certo, mas se ele ler os 12 mandamentos e seguir ali, ele tem um grande controle, né? Vai começar a manter, como você falou, ter voz. No mínimo, o norte ele vai ter, né? Para não se É, afastar do norte. isso. Pois bem, a gente esmiuçou aí a informação, mais até do que devia. E aí a gente vai agora para o ambiente, né? A gente falou do indivíduo, a gente falou da informação, e a gente falou do ambiente. Lá no início eu falei que o ambiente que a gente vive hoje é um ambiente VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Essa volatilidade do ambiente, ela dá uma condição difícil de operar, né? Principalmente dentro da esfera de segurança pública, porque ela perpassa por todos esses aspectos que a gente aqui, ao longo dessa aula, a gente passou por vários deles, né? Essa insegurança jurídica que a gente tem hoje, né? Essa insegurança de gestão, principalmente das polícias, até se suscita a possibilidade das polícias terem autonomia, como o Ministério Público tem. A gente costuma dizer, meu irmão é promotor de justiça, e ele fala para mim, rapaz, a tranquilidade que a gente tem é a tranquilidade de que, de alguma maneira, a gente não vai ter uma interferência incisiva política diante das nossas atuações, porque ninguém vai me tirar de onde eu estou. A gente vê essa diferença na Polícia Militar e na Polícia Civil. Se o camarada é delegado titular, por exemplo, de uma delegacia, e existe qualquer questão e o cara vai contra a política, a primeira coisa que vai acontecer é o cara ser exonerado. O comandante do batalhão, da mesma forma, ele vai ser exonerado. Se você chegar em uma condição em que a polícia tiver autonomia e que o cara não pode ser, as coisas começam a mudar. Não sei como é em outros estados, mas na Bahia, o prefeito define quem é o delegado titular, pô, na grande maioria dos casos. Se o prefeito for da mesma, da mesma linha política do governo, ele define quem é o delegado titular da delegacia dele. Aí me pergunte, o cara que é delegado titular do prefeito, que o prefeito colocou, vai investigar uma prática delituosa do prefeito? Ou daqueles que estão ao lado do prefeito? Vai investigar o que precisa ser investigado de fato, que é essa corrupção assolada que acontece aí na nossa sociedade? Não vai, pô. Não Você vai falou fazer isso trabalho. agora. Você falou, tô dando risada aqui porque eu lembrei do secretário, secretário de Segurança Pública, O antigo, né? o juiz aposentado, botar o cara Ah, para ser sim. secretário de Segurança Pública. É, Aconteceu uma exatamente. situação que ele perguntou, foi meu, é o que aconteceu mesmo. Até hoje o É. pessoal fala sobre isso. Uma situação que a polícia ele era para estar informado, ele perguntou, me entrevistaram ele disse, foi? Quando aconteceu isso, foi o que Não tô mesmo? sabendo, não tô sabendo não, você me falou Não estou agora. sabendo não, não estou sabendo não. O secretário de Segurança Pública ficou sendo piada, porque isso foi indicação de quem? Do governador. É complexo, né? Então, se a gente tivesse de alguma maneira autonomia, talvez a gente tivesse um poder um pouco maior, né? Então, assim, esse ambiente que é complexo da gente operar, a gente tem que conhecer. E normalmente a gente não conhece. Para quem trabalha em segurança pública ou segurança privada, talvez faça isso com maior efetividade do que com segurança pública. Porque quando o camarada faz, por exemplo, uma análise de risco, até aproveitar o exemplo de Derek aqui, que é Polícia Penal, né? Possivelmente o plano de segurança do presídio ele seja minucioso.
a ponto de entender de fato o ambiente que circunda a área prisional. Então, qual bairro que é? Que bairro é aquele? Quais são as facções criminosas que atuam naquele bairro? Qual é o grau de periculosidade daquele bairro? Existe uma mancha criminal daquele bairro? Existe por exemplo, um conselho de segurança naquele bairro? É atuante, não é atuante? Quais são as unidades policiais que operam ali? Da Polícia Militar, da Polícia Civil? Qual a unidade que pode me dar o reforço? Quanto tempo de distância ela está daqui? Qual é o efetivo que ela tem? Então, quando a gente se relaciona com o ambiente, a gente tem que se relacionar com o ambiente de uma maneira extremamente macro. A gente não pode, a gente não pode reduzir esse ambiente a quase nada. A gente tem que ter possibilidades frente a esse ambiente. Eu faço algumas analogias porque elas fixam na nossa mente, né? Quando eu dou instrução, por exemplo, de segurança VIP, eu costumo dizer o seguinte: quem é a pessoa mais VIP que você tem na sua vida? Todo mundo tem essa pessoa. Se tiver um precipício, você se lança ao precipício para essa pessoa ficar viva. Todo mundo tem essa pessoa. Ou é filho, ou é filha, ou é mãe, ou é pai, ou é irmão, ou são várias pessoas, ou é marido, ou é esposa. A gente tem essa pessoa, que a gente se lança no precipício para salvar ela. Então, quando você está com essa pessoa do lado, você vai fazer segurança VIP. Você vai fazer de tudo para proteger aquela pessoa. Ou é mentira? Não é. Por exemplo, quando eu estou com meus filhos, né, com minha esposa e meus filhos dentro do carro, eu estou fazendo segurança VIP ali. De 3 pessoas, de minha mulher e de meus 2 filhos. Eu vou fazer tudo o que eu puder para a salvaguarda dela e de meus filhos. Da mesma forma, é conhecer o ambiente operacional. Quando eu tiro férias, eu vou para o hotel, eu quero saber quanto tempo de distância eu estou do hotel para o hospital. Se dá para ir andando, você tem que ir de carro. De carro, eu faço o trajeto para conhecer o trajeto. Vou lá e conheço o hospital. Eu quero saber quem é a companhia que atua ali, se tem polícia, se não tem, qual é a delegacia, como é o bairro. Porque esse ambiente, ele é extremamente relevante para eu poder mitigar as fricções de guerra. Ele talvez seja tão relevante quanto o indivíduo. Eu não conhecer o ambiente é eu ser passageiro da agonia. É, por exemplo, estar pegando fogo no terceiro andar do hotel e eu não saber onde é a escada de emergência. Possivelmente eu vou morrer queimado. E pior, não é morrer queimado, não. É permitir que as pessoas que estejam ao meu lado, que são essas pessoas importantes, morram queimado também. Simplesmente porque eu não sei o caminho até o, a escada de emergência. Assim é o ambiente que a gente tem que operar. A gente tem que conhecer esse ambiente a ponto de a gente dar as respostas necessárias para a gente salvaguardar a nossa e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. De uma maneira extremamente macro, não é micro, não, é ampla, um aspecto amplo. Conhecer o ambiente operacional é conhecer o ambiente operacional no aspecto amplo desse ambiente operacional. Eu estava na França fazendo um intercâmbio lá com os caras do Raid. Os caras falando de entrada aqui. Eu falei, certo, velho, já viu parede no teto? Os caras, parede no teto não é alçapão, não. Eu falei, não, irmão, ou parede no teto, ó. Porta no teto. Cara, porta no teto não é alçapão, não. Eu falei, não, velho, porta no teto. Só se vê na Bahia mesmo, mas tem. Tem porta. Você abre a porta no teto. Inclusive, o policial nosso quase morre numa porta dessa do teto. Então, se eu pegar um cara do raio e botar aqui, o cara não vai saber o que fazer na porta no teto. Eu sei, porque é o ambiente operacional que eu tenho. Eu conhecer esse ambiente operacional. Como é que eu vou fazer intervenção com a porta no teto? A gente tem muita casa aqui que não tem porta. A divisória entre a sala e o banheiro é uma cortina ou um lençol pendurado. Não tem porta. Então, como é que eu vou fazer intervenção nesse ambiente? Aí o cara, porra, é mesmo, não pensei nisso. A gente pensa porque é um ambiente que é conhecido pra gente. Então ele deixa de ser fricção. Se eu colocasse, por exemplo, um policial do raid dentro dessa casa, quando o cara visse aquela situação, ele ia, porra, caralho, e agora? Eu vou fazer o quê? Ele nunca se deparou com isso. Ele não se relaciona com esse ambiente porque ele não conhece esse ambiente. A gente não, a gente tem que conhecer esse ambiente. Porque a gente só conhece, a gente só consegue dar resposta àquilo que a gente conhece. Então, esses aspectos, quando a gente fala aí de indivíduo, de informações de ambiente, são aspectos de continuidade das fricções de guerra.